Ser santo é ser o melhor. E onde entra a humildade? Humildade é ser o melhor. O Léo, na infância, primeiro que foi um grande irmão, né? Desde muito pequeno foi muito ativo, muito irreverente, muito estudioso, e ele tinha certeza que ele podia mudar o mundo desde muito pequeno, né? Ele não via limitações para isso. Apesar da gente ter convivido poucos anos juntos, porque ele foi para Itajubá com 9 anos, mas aqui ele tinha as atividades dele, né? E ele sempre correspondeu nas atividades. Ele era muito brincalhão, ele insultava os irmãos, né? Ficava o tempo todo, ele mexia com os animais, cutucava a vaca, o cachorro, essas coisas todas, o tempo inteiro. Na escola, ele falava muito na sala de aula e estava sempre à frente. Então, quando a professora terminava de encher o quadro, ele já tinha copiado, respondido e tinha um tempo livre para falar e atrapalhar os outros. O que ele fazia com as minhas irmãs era uma coisa do outro mundo, né? Subia em cima de uma pedra, fazia missa, fazia a primeira Eucaristia das bonecas, né? Isso aqui no Biguá. O Léo, desde pequeno, desde o menino Tarcísio, ele brincava de celebrar. Então ele cortava a caixa de papelão e celebrava para os gatos, para os cachorros em cima da pedra, né? Punha os panos de prato da mamãe na cabeça. E isso trouxe para eles alguns apelidos quando era criança, né? Pedro Louco, umas coisas assim. Eu amava demais o Léo, viu? No entanto, que antes dele ir para o seminário, ele participou aqui na minha casa. Quando ele foi para o seminário, eu fui, graças a Deus, um dos braços direito dele, que fiz questão que ele fosse. Que diversas vezes ele chegou e pediu para minha opinião: madrinha, devo ir ou não devo? Porque na época o Léo tinha namoradinha, o Léo gostava de viajar, gostava de passear, namorar, dançar, né? Então ele estava meio assim, achando que não ia dar certo ele ir para o seminário. Eu falei: não, senhor, se você tem vontade de ir, você vai, né? Quando decidiu entrar para a congregação, prestou atenção no que nós dizíamos, e o padre Silvino, que o recolheu, porque ele era o reitor aqui, e eu, junto com ele, ouvimos bastante o que ele queria dizer e achamos que era uma questão de experimentar. Então, ele sempre foi muito franco, sempre disse o que ele pensava e não mentia, não fingia. Achamos muito bom ter alguém assim. E logo cedo ele começou a mostrar que tinha liderança não só lá fora, como na nossa província e depois na igreja. Então o Padre Léo, ele sempre, e talvez uma das características da vida dele, né, a síntese que faço, era alguém que auxiliou as pessoas a ressignificarem a sua vida. Então ele era assim um espelho. Realmente ele mostrava quem ele era. E na comunicação ele foi excelente. Tanto que ele criou um modelo de comunicação no púlpito que não era muito comum. Já houve outros pregadores que fizeram a mesma coisa no passado e até mais recente. Mas ele aliou tudo isso a uma dose de humor que ajudou muito na pregação, sobretudo para os jovens, né? Então acho que ele inaugurou um tipo de pregação sólida, baseada na Bíblia e nos documentos da igreja,
mas brincalhão no que era preciso. Sabe a história daquele mineirinho que está dentro do avião? O mineirinho sentado dentro do avião, nunca tinha viajado de avião, sentado lá. De repente começou a balançar o avião, balançar. Explodiu um motor do avião, a turbina, todo mundo apavorado. Aí o moço falando: você senta, abaixa a cabeça, vai cair, nós vamos cair em cima de um deserto, vai explodir tudo isso aqui, vai, pelo amor de Deus, e reza. Ele lá se pegar. Aí o moço, por favor. O que você quer? Você está falando que o avião está caindo? Está caindo sim, está caindo. Vai destruir tudo, vai destruir o avião. Vai, nossa senhora. Coitado do dono. Que prejuízo, não? E está dentro do avião. Gente, essa história é um pouco a nossa. Nós estamos dentro desse avião aqui. Esse avião que está explodindo, nós estamos dentro. Eles estão nos colocando dentro do avião para jogar aí na torre que nós estamos construindo, que é a nossa casa. Eles estão colocando você dentro do avião para jogar você dentro da sua casa. Por isso que quem leva droga chama avião. Nós somos de Deus, mas é triste saber, estamos vivendo como se fôssemos do encardido. O mundo sem Deus, ele é capaz de realizar o péssimo. É preciso voltar para esse Deus. Ele tinha uma habilidade, né, de trazer assim Deus muito concreto na vida das pessoas, e ainda mais com humor, sempre com uma disposição de que as pessoas o pudessem entender. E nesses momentos eu acredito que ao falar da palavra de Deus, ao se deparar com essa realidade das pessoas na sua precariedade, ele ficava inquieto. Eu tenho que fazer algo, né? De vez em quando ele ficava muito sério e às vezes brincava muito. Mas é porque ele tinha conteúdo para fazer isso. Quem não tem esse conteúdo vai ser apenas um palhaço. Não é o caso dele. Porque o que ele brincava fazia também parte da pregação. Eu elogiei muitas vezes isso nele, esse bom humor dele. Ele sabia disso. Ele sabia que eu valorizava seu jeito engraçado, até gaiato de ser, porque atrás das brincadeiras vinha logo uma mensagem séria. Então ele nunca brincou por brincar. Eu gostava muito disso. Era uma pessoa que oportunizava situações para que a gente, enquanto estudante, pudesse se desenvolver. E era alguém que, de fato, delegava bastante atividades, né? Sejam elas pedagógicas como também religiosas, o trabalho que a gente desenvolvia. Aqui o colégio é um colégio confessional, católico, Colégio São Luís, com uma trajetória de 115 anos, né, de existência aqui na cidade. E das realizações, uma delas que ele tinha necessidade era fomentar a espiritualidade e não tinha a capela. E foi quando então ele, juntamente com pessoas da comunidade, pais e alunos, fomentaram essa ideia de se ter um espaço onde se pudesse rezar com os alunos. E foi onde que então ele construiu esta capela que agora tem 26 anos de existência. Nesse espaço aqui as pessoas começaram a buscá-lo e onde ele começou também a celebrar as missas, tanto com alunos como também aberta à comunidade. Uma das missas que caracterizou bastante e marcou também a vida do Padre Léo no seu serviço pastoral era uma missa à noite, às 10 da noite, quando os estudantes da universidade saíam e vinham até essa missa aqui, essa missa onde ele também instigava muito as pessoas a resgatarem os valores humanos, né, todo o cultivo da espiritualidade. E ele, com o seu dinamismo, atraiu muita gente. O que ocasionou isso? Uma grande procura, né, de pessoas para conversar com ele, dialogar com ele. E onde que começou a se dar, pelo seu carisma e sua história de vida, a atrair pessoas que também estavam envolvidas em algum tipo de vício, né? E aonde essas pessoas encontravam nele essa acolhida. E como a partir daí começou a se dar uma procura maior. E quando então ele optou, né, juntamente com um grupo de pessoas da comunidade,
a criar um local, né? Pensar um local para atender melhor essas pessoas. Porque ele não somente, acho que essa é uma característica importante, falava dos valores, mas ele queria fazer algo para que pudesse contribuir para essa transformação na vida dessas pessoas. E aí, então, onde se deu, né, o surgimento de Betânia. A comunidade de Betânia, ela iniciou em Brusque, né, tudo nasceu lá assim que o Padre Léo ordenou sacerdote, e encontramos aqui em São João Batista, né, esse terreno foi doado pela Porto Belo hoje, né, Pisos Porto Belo, era o terreno da Usat, uma usina de açúcar que tinha aqui em São João Batista. A partir disso, desse desejo, o Padre Léo fez uma missa aqui em São João e falou desse desejo, e foi apresentado o senhor Luiz Teles, ele que cuidava das terras e ministrava as terras aqui em São João, e nos ofereceu esse espaço e foi aprovado. Então nasceu desse desejo de escolha, que foi oferecido esse terreno para que nós pudéssemos iniciar o trabalho, né, no acolhimento. O Padre Léo tinha consciência que essa era, em primeiro lugar, o que Deus mais queria dele, que ele pudesse ser sinal e canal de acolhimento, de amor acolhedor nesse mundo, sobretudo para os leprosos desse tempo. O Padre Léo sempre foi uma pessoa assim que sempre procurou tirar o melhor da pessoa, né? Não apenas dos filhos de Betânia, mas de todas as pessoas que estavam à volta dele. Ele tinha o dom de trazer para fora aquilo que você mesmo às vezes nem tinha tanta consciência e nem tinha tanta convicção, né? Ele falava, não, você é capaz, você pode fazer, vai em frente, eu acredito em você. Então o Padre Léo sempre para mim foi uma pessoa que me motivou muito, tanto no meu sacerdócio quanto na minha vida pessoal, uma pessoa que de fato deixou uma marca bastante profunda. E é com grande gratidão, né, que eu estou em Betânia, né, trabalhando por Betânia, dando continuidade a essa obra que ele deixou. O Padre Léo tinha muito forte no coração Betânia, a Betânia bíblica, que ele interpretava como um lugar onde Jesus queria estar, né? Tudo fruto de uma espiritualidade do coração de Jesus, a espiritualidade, dessa espiritualidade da intimidade, dos amigos de Jesus, essa espiritualidade do coração, e fruto da vivência como padre do coração de Jesus, como deoniano, das leituras dele como deoniano junto do fundador Padre João Leão Deon. Então ele tinha consciência dessa missão de reparar, de devolver a Jesus, de poder dar a Jesus o amor que ele espera de cada homem e cada mulher que vem a esse mundo. Com grande alegria, a gente vê os frutos aparecendo, né? Tantas conversões, tantos filhos recuperados, restaurados na vida, tantos consagrados encontrando um caminho de doação, de serviço à igreja, aos irmãos. Então isso para nós e para mim de modo especial foi para mim um grande legado, né? A vida e a presença do Padre Léo, para mim, embora muito curta, né? Ele viveu apenas 45 anos. Então, embora muito curta a vida dele, mas vivida de uma intensidade muito grande. O Padre Léo, ele era muito rigoroso com as coisas de Deus, ou seja, que as coisas de Deus não se brinca. Coisas de Deus não é só os paramentos da missa. Coisas de Deus é Betânia, vamos dizer assim, é a nossa vida aqui. Tudo que existe em Betânia é de Deus. Então cada detalhe, cada coisinha fora do lugar, ele cobrava. No começo que eu comecei a cuidar da casa dele, eu achava que eu ia ficar louca. Ah, esse cara é doido, não pode. Porque um exemplo, eu ia limpar o quarto dele, aí se tinha o cachorrinho lá, ele tinha um léuzinho de cerâmica lá na escrivaninha dele. Se tava aqui, se eu colocasse um palmo fora do lugar, ele chegava, olhava, Leia, aonde estava o meu cachorrinho mesmo? Aqui, nada fora do lugar. Dê o seu melhor naquilo que você faz. Seja limpando um banheiro, dê o seu melhor. Tudo o que nós temos, né, Padre Léo falou, nós não podemos reproduzir outras comunidades, nós temos que ser nós. Então tudo em Betânia tem um sentido de ter
os animais, né? Nós temos nossos cachorros, os animais, seja os animais dos cachorros, seja nossas galinhas, né? Seja os passarinhos. Nós temos cachorros só de raça. Mas por que não queria vira-lata? Né? Por que as galinhas, nós queremos galinhas de raça? É um animal que, né, que não é muito barato de se comprar ou de se ter. Porque para o filho e para a filha poder perceber que como o animal, na sua raça pura, ele é único, né? O cachorro, ele é único, a raça dele é uma raça definida, então aquele cachorro é único. As aves, né? Cada tipo de ave que nós temos no nosso galinheiro separadas, temos quase 30 raças de galinha e cada uma tem a sua pena única. E as flores, por que não tem plantação de milho, plantação de cana? Porque as pessoas perguntam assim, por que não tem plantação? Não, porque Betânia tem que ser um grande jardim, porque o filho, ele planta uma flor e logo vê a flor crescer. Quando eu cuido de uma flor, parece que eu sinto mais ainda a presença dele, vem tudo à tona o que ele falava, sabe? Betânia precisa se tornar um grande jardim. Esse jardim que ele quer que floresça é o nosso coração. Depois eu fui entender o porquê que ele falava isso. Do mesmo jeito de preparar a terra, Deus prepara o nosso coração. Se a gente deixa e faz o melhor ali, Ele faz o melhor aqui. E para que essas flores floresçam, cheguem ao ponto de florir e não morram no meio do caminho, a gente tem que dar o melhor. Tem que fazer de tudo para dar o melhor. O 100%, não fazer de qualquer jeito. O Padre Léo tinha uma coisa muito interessante. Ele não levava nada para os outros. Falava assim, Padre Léo, você vai lá para São Paulo? De levar isso. Ele não levava nada, porque ele sempre morava nos voos, né? Uma malinha pequena de mão. Chegava aqui em Cachoeira Paulista, ele vinha uma vez por mês pegar aqui. Quando ele vinha pegar em Cachoeira, ele ia para Lorena. Saía de Lorena, ele ia para outra casa, São João Batista. Aí nos recantos, ele vivia nos recantos. Né? Então, o que ele mais gostava de fazer realmente era acolher os seus filhos, como ele sempre chamou quem ia para a casa de Betânia, né? Na comunidade de Betânia eu cheguei através de duas irmãs minhas, né? Duas irmãs minhas conheceram o Padre Léo num retiro que ele foi fazer em Balneário Camboriú, eu sou de Santa Catarina. Aí a minha irmã, ao ver o Padre Léo pregando, né? Foi a primeira vez que ela conheceu. Acharam muito bonito e vieram conhecer essa obra de Betânia em Santa Catarina, São João Batista, né? Aí a minha irmã, sabendo do problema que tinha já com o irmão dela, que seria eu, né? Tinha um problema muito sério, né? Eu sempre fui um dependente químico e estava detido, né? Eu já vinha cumprindo 18 anos de prisão. Até esses 18 anos de prisão, 16 anos, nós lideramos, nós éramos um dos líderes de dentro da prisão. E para ser um líder de dentro de prisão, nós não podemos chorar e não podemos ter piedade. Então era programado para não chorar. Só que hoje, ao falar desse amor de Cristo, a esse amor que eu conheci, não tem como nós não falar disso sem chorar. Mas enfim, quando eu saí da prisão, saí de provisório, teria que assinar toda semana, né? A minha irmã me apresentou, me levou lá em Santa Catarina, nessa comunidade Betânia, vim conhecer. Quando eu cheguei na comunidade, era tudo muito belo, eu olhei, eu já tinha me simpatizado com o lugar, assim, eu via, já no meu primeiro olhar, eu já via que tinha santidade ali, né? Por mais perverso que eu fui, mas eu sabia o que era o certo, o que era o errado. Fomos visitá-lo lá em São Paulo, ele estava na casa do pai e da mãe do Betão, no apartamento deles, fomos lá, conversamos um pouco, né? Ele estava bem fragilizado, né? É difícil, assim, né? A gente conversava sobre isso essa semana, mas o Padre Léo também nos deixou. Esse tempo de hospital foi difícil para a gente, né? Porque ele estando longe, tudo. Só que ele sempre nos deixou essa certeza que a missão tinha que continuar. Quando ele estava doente, ele gostava muito de massagem no pé.
Então, uma coisa que nos deixa muito, que eu lembro bastante, é que a gente ficava muito fazendo massagem do pé dele, né? Eu chamei todos os melhores especialistas e nós ficamos naquela luta durante os 10 meses que foi, né? E nesses 10 meses eu vi uma pessoa se santificar com a doença. Porque o dia que eu cheguei para ele, logo no comecinho, ele falou, Roque, não me engane em nada. O jeitão dele era, não me engane, eu quero saber de tudo. Eu falei, tudo bem. Padre, você tem uma doença muito grave e geralmente a mortalidade dessa doença é 50% das pessoas morrem em 3 meses. Ele olhou para mim e falou assim, ó, quer saber? Eu quero aproveitar todos os minutos do meu câncer, desse câncer, porque daqui vai sair um padre novo, um padre santo. E tem uma história muito engraçada, tem gente que não gosta de ouvir, mas eu acho engraçado que ele estava muito magrinho já, né? E às vezes nos dias de folga a gente ia no shopping, alguma coisa, a gente foi numa loja de chocolate, tomar um café e tal. E aí eu fiquei brincando, lá a gente saía, brincava com todo mundo, né? E aí eu falei assim pra moça, chocolate engorda? Aí ela falou, engorda. Eu falei, não, engorda é quem come, chocolate mesmo não engorda, né? Aí ele falou, assim, sabe o que é bom para emagrecer? Ela falou, não, ele falou, câncer. Aí fez assim, né, tipo... Ele tirava um sarro até com a doença dele, cara. Ele era tão maluco com essas coisas, tão livre, né? Porque ele não tinha medo da morte. Eu falava com ele, você tem medo de morrer? Eu falei, não tenho medo de morrer, não tenho medo da morte. Bom, eu assustei realmente com aquilo, né? Ele falou santo e ressurreto, porque era a época toda da quaresma, né? Ele passou uma fase difícil, fases dificílimas, sofrimentos terríveis, ele ficou cego, sabe? Ele tinha uma dor aqui no ouvido, na cabeça, que não passava com nada. Ele tinha coisas, sofreu barbaridade, mas nunca ele reclamou, nunca ele questionou, nunca ele blasfemou. Mas interessante é que a morfina, ele acabava delirando algumas vezes. E é impressionante que nos delírios dele, ele rezava a missa, ele celebrava. E quantas vezes ele estava delirando e estava falando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Bendito seja Deus. A graça do Senhor, como que ele fala? Ou falando... do Pai. Então ele sempre, até no delírio, ele estava celebrando as coisas de Deus. Então, no final do ano, tinha Osana e eu tinha conversado com a doutora que cuidava da parte hematológica dele e nós vimos que ele não tinha condição de ir, porque a situação dele era grave, ele tinha piorado muito. E era gozado. Quando eu chegava no quarto para conversar com ele estava deitado, mal, né, tudo mais. Mas quando a doutora Juliana entrava no quarto, ele ficava sentado, retinho, bonitinho, sabe, como que, não, tá tudo bem, porque ele queria ir no Osana. Daí passou uns 10 dias de um tratamento que podia ficar só uma pessoa, que era só eu, aí a mamãe voltou. Que já estava um pouquinho melhor, ela podia ir. E aí ela chegou lá, olhou para as pernas dele e falou assim, ah, meu filho, vamos botar uma cinta elástica uma meia elástica nessas suas pernas, você vai ver, vai melhorar. Ela falou para ele assim, você vai gritar de dor na hora de colocar. Gritar muito, porque dói muito, eu já tive flebite, tive não sei o que, falou para ele. Ele falou assim, você vai na rua e vai comprar. Aí eu fui na rua, comprei. Eu escuto o zurro dele até hoje, de dor, para colocar aquela meia. Quando o Dr. Roque chegou, falou que a gente tinha perdido o juízo, que a gente não podia ter feito aquilo. Mas no outro dia o Léo desceu da cama. E foi na canção, não. Eu estava preocupado que ele fosse ter algum problema lá. Mas o pior, que terminou a pregação, nós levamos ele para a casa do Padre Jonas, eu tive que instalar um soro, que ele estava muito mal. Sabe, como ele gastou toda a energia que ele tinha, restinho que ele tinha naquela pregação. Quase ele morreu aquele dia. Eu estava com medo de pregar sentado, mas depois eu me recordei que as pregações mais profundas e dos mais belos milagres de Jesus, ele fez sentado, verdade, né? Não teve medo da vida e também não teve medo da morte. Tanto que ele terminou
praticamente cantando a minha canção, que todo mundo ressuscitou aquela canção. Ele gostava muito dessa canção. Alô, meu Deus. Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus. Senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Tinha uma cadeira na porta do UTI. Tá vendo aquela cadeira lá? É lá que eu vou ficar. Você manda me chamar. Aí ele concordou. Aí eu falei para ele assim, eu te amo. E ele falou assim, eu também te amo. Aí eu falei para ele assim, Deus te abençoe, né, porque eu sou madrinha dele. Aí ele falou, você benta. Aí eu... Essa foi a última palavra. Agradecer Padre Léo é agradecer Deus por ter colocado ele na minha vida. Porque foi através dele, foi sim, através de Padre Léo, Deus me devolveu a vida. Saudade é a palavra. Por outro lado, é um pedido de que você continue intercedendo por nós, continue nos orientando, continue rogando a Deus por nós. Eu rezar por você, eu acho que nem precisa mais, né? Porque você já chegou lá. Mas, de qualquer maneira, interceda pelas pessoas machucadas que você socorreu. Você será um intercessor lá do céu para aqueles que você deixou na terra. Eu acho tudo que eu sou hoje, que a minha esposa, a minha família é hoje, é por causa do Padre Léo, né?